Olá pessoal, vamos continuar a nossa leitura da segunda contribuição à psicologia do amor de Freud, esse texto brilhante. Agora vamos para a terceira parte da contribuição sobre a mais geral degradação da vida amorosa. Pessoal, essa terceira parte, o Freud vai falar da toxicomania, da relação do sujeito com o vinho, né, ou com o álcool, mas que eu acho que caberia também apontar para a toxicomania de maneira geral. O que isso tem a ver com o amor, né? A gente abordou na primeira parte a heterossexualidade dos homens, como que as correntes, né, sensual e terna se separam, levando os homens a degradar os seus objetos. Na segunda parte, a gente continuou a comentar um pouco da heterossexualidade dos homens, mas o Freud trouxe também elementos importantíssimos para a gente pensar na heterossexualidade das mulheres, né, as condições de possibilidade para pensarmos aí na heterossexualidade das mulheres. E agora, nessa terceira parte, ele vai para um tema mais geral. Ele fala sobre o próprio desejo, a própria pulsão. Uma tese que eu já levanto aqui para a gente explorar juntos, uma tese bastante curiosa. Alguma coisa na natureza da própria pulsão sexual não é favorável à realização da plena satisfação. Algo da própria pulsão dela mesma não se satisfaz. Tem alguma coisa que impede a satisfação pulsional. Algo no próprio regime da pulsionalidade impede a satisfação. Por quê? De onde que vem essa história? Então, para a gente entender essa tese aqui nessa terceira parte, vamos acompanhar o passo a passo do Freud aqui. O Freud, no início dessa terceira parte, ele está levantando uma tese meio popular, que eu também tendo a discordar. Vamos a ela. Freud está dizendo, olha, a satisfação parece estar ligada à proibição. Quando a vida sexual for livre demais, fosse completamente livre, ela perderia o valor, num certo sentido. Vamos ler aqui o que o Freud está trazendo. Ela, a satisfação, né, a pulsão, precisa de um obstáculo para impelir a libido às alturas. E quando as resistências naturais contra a satisfação não foram suficientes, os seres humanos, de todas as épocas, inseriram resistências convencionais para poder desfrutar do amor. Então, para poder gozar do amor, por assim dizer, para gozar muito, eu preciso que ele seja proibido, eu preciso que ele tenha algum tipo de obstáculo. É bastante difícil sustentar essa tese aqui. Claro que nós, enquanto seres de cultura, de alguma maneira sempre vamos fazer mapas, cartografias de como ter prazer, com quem tem prazer, mas vamos imaginar a longa história da humanidade, longuíssima história do Homo sapiens. Será que houve tantas regras assim na maior parte do período, né, do Homo sapiens? Será que a gente fazia essas regras religiosas, como transar, com quem transar, esse tipo de barreiras civilizatórias? Não me parece que isso tenha sido possível, que tenha sido de fato uma existência consistente ao longo da maior parte da história do Homo sapiens. A gente devia transar livremente, muito mais sem regras, né? Enfim, as regras foram instituídas na medida em que esses grupos foram ficando mais fortes, mais consistentes. Então, estou lendo aqui Darwin para criticar um pouco essa ideia do Freud de que proibição traz mais satisfação. Isso me parece muito religioso, uma ideia meio popular religiosa, tendo a discordar do Freud aqui. Lembram-se, por exemplo, do mito, né, de Sodoma e Gomorra que aparece na Bíblia? Enfim, essa ideia de que a vida regrada, por exemplo, traria, na verdade, mais satisfação. Uma satisfação tão ilimitada, na verdade, que fez com que Deus, né, destruísse aquelas cidades. Então, quando a coisa está liberada demais, né, é isso que o mito religioso está trazendo, quando libera demais, na verdade, é satisfação demais, incontrolada. E isso vai trazer a punição divina. Então, tenho minhas dúvidas aqui com relação a essa tese do Freud. Existe, óbvio, algo clínico nesse sentido de
articular desejo e proibição, mas para quem já passou pelo Foucault, a História da Sexualidade do volume 1, a gente sabe que o desejo, na verdade, ele não está tão articulado à proibição assim. O desejo ele é produzido também, né, pelos jogos de poder e não necessariamente são determinados, né, pela satisfação apenas, né, pela proibição. O desejo tem uma dinâmica que não necessariamente depende daquilo que é proibido, daquilo que é cerceado, raro. Muitas vezes, né, o brincar sexual, ele na verdade vai se tornando mais prazeroso, mais sofisticado, quanto mais o sujeito se liberar dessas amarras sociais, dessas crenças religiosas, mais ele se torna capaz de explorar seu próprio corpo, de cuidar de si também, pensando numa erótica mais ampliada. Então, tem minhas dúvidas aqui com relação a esse início da terceira parte, né? Algo que a proibição necessariamente elevaria, né, o nosso desejo. Vocês concordam com isso? Ou a gente pode colocar aqui em xeque um pouco essa tese? Uma pergunta que a gente pode fazer aqui a partir desse texto do Freud. Em que medida algumas pessoas sentem que gozam mais, têm mais prazer com a proibição? E em que medida pessoas que passaram por processos analíticos, terapêuticos, né, e se veem mais livres das amarras religiosas, sociais, familiares, aí sim podem gozar mais, podem ter mais prazer. Clinicamente não é interessante pensar que, né, o desenvolvimento do sujeito ao longo de uma análise não é se liberar dessas amarras, das idealizações, das proibições, se ver mais livre, inclusive para brincar com o próprio corpo, com o corpo do outro, para brincar junto. Então, tem minhas dúvidas aqui sobre esse início. O que vocês acham? E o próprio Freud parece cair em contradição aqui, porque no próximo parágrafo ele vai citar exatamente a toxicomania, né? Vai dizer o seguinte: olha, o sujeito que é bêbado, né, que é um alcoólatra e é viciado em vinho, por exemplo, ele não precisa viajar para outros países para comprar um vinho super raro, para aí sim aumentar o seu prazer com o vinho. Não, a maioria dos alcoólatras estão muito satisfeitos com a sua cachaçinha ali da esquina. Qualquer álcool, aliás, satisfaz o alcoólatra. Isso que é terrível, né? Um sintoma mortífero dos mais terríveis. O sujeito que vai beber qualquer coisa para satisfazer. Então essa marca da proibição, ou da raridade, ou da transitoriedade do objeto, aparece nisso que me parece ser um dos sintomas clássicos e mais emblemáticos do que é a realização do desejo. A relação do sujeito com o objeto droga. Desejo pleno, encontrado, é esse objeto que me satisfaz, eu vou me inundar dele, isso aqui me satisfaz, eu trocaria tudo por esse objeto. Toxicomania, num certo sentido, é um modelo de um casamento feliz, vai dizer o Freud aqui. Se ouvirmos o que dizem os nossos grandes alcoólatras, por exemplo, Böcklin, sobre sua relação com o vinho, ela soa como a mais pura harmonia, como o modelo de um casamento feliz. Por que será tão diferente a relação do amante com seu objeto sexual? Mais ou menos, né, gente? Eu queria, mais uma vez, colocar em xeque um pouco essa ideia do Freud aqui. Será que a relação amorosa, né, quando ela está disponível, ela necessariamente vai degradar? Ela vai perder o interesse? É o que está no senso comum mesmo, né? O casamento, aos poucos, né, ao longo dos anos, vai perdendo o seu interesse, vai perdendo o interesse sexual. Mas por quê? Necessariamente isso acontece? Ou porque existe um regime de vida, por exemplo, onde pessoas casadas, monogâmicas, vão fazendo pactos ali de conter a sexualidade. Então, um casamento um pouco como um certo tipo de repressor da sexualidade, mas clinicamente é super possível ver casais, né, casados, monogâmicos de longo período, brincando, incentivando um ao outro, né, absolutamente pactuados em continuar tendo prazer, continuar transando, continuar tendo alegria um com o outro. Isso depende, né, efetivamente desse tipo de postura diante do desejo, né? Se o sujeito é mais liberado, num certo sentido, dos esquemas sociais, das pressões religiosas, às vezes vai ser o contrário. Mais intimidade com um parceiro, uma parceira, vai dar um incremento de prazer, de gozo, que eles jamais teriam num objeto raro, comum.
Então pode ser lá um parceiro super idealizado, gostoso, e a mulher não vai ter esse prazer como teria com um parceiro em quem ela confia, tem uma intimidade, está brincando há muito tempo, está disponível quando ela quer, ou seja, não está marcado por essa raridade. Então observem que clinicamente a gente pode colocar em xeque um pouco essa tese do Freud. Entendo a tese dele, né, de que há muitas vezes incrementado, né, pela raridade, a transitoriedade, o nosso desejo fica mais aceso. Nossa, é raríssimo, isso aqui vai acontecer uma vez a cada milênio. A gente fica muito excitado, a excitação é demais quando a proibição está ali marcando o objeto. Concordo que isso clinicamente é muito possível e visível. Mas o contrário também, né? Quando a gente está mais liberado, né, num certo sentido, mais analisado, né, em alguma medida, a gente tem muito prazer com o objeto disponível. Quando a gente tem mais liberdade, ou seja, o avesso da proibição, né, quando as proibições finalmente estão livres, a gente consegue gozar muito mais também, clinicamente. Isso também é possível. Então, queria deixar essa marquinha aqui, mais uma marquinha crítica nessa leitura que eu estou fazendo. E aí o Freud chega na frase clássica dele, que muito importante, né? Alguma coisa na natureza da própria pulsão não é favorável à sua realização plena. Uma interpretação possível dessa frase, e acho muito provável, é que a pulsão no início é pulsão parcial, ou seja, ela tem uma multiplicidade de objetos e ela não está organizada desde sempre na genitalidade ou em qualquer lugar que seja. É pulsão oral, pulsão anal, existe genitalidade, a pele, o olhar, o ouvir, o tato, a sensibilidade do paladar, o gosto, a oralidade, tantas pulsões, tantas formas de gozar, que é impossível ela mesma, a pulsão inteira, gozar completamente, porque ela nunca é inteira completamente. Essa unificação das pulsões parciais, na verdade, é sempre meio fajuta, né? Essa integração em torno da genitalidade, né? Que seria a marca aí do desenvolvimento natural, socialmente esperado, genitalidade que organiza toda a sexualidade infantil, ela sempre vai deixar muitos restos. Né? Ela deixa restos de oralidade, de analidade, de todo tipo de sexualidade infantil, que torna impossível que a pulsão, ela mesma, seja plenamente satisfeita. Então essa tese do Freud é genial, brilhante, né? A gente deve grifar ela aqui. Há algo na própria pulsão que torna impossível a sua plena satisfação. Uma observação importante. Não é porque apenas essa parcialidade está no início, então ela é impossível de ser completamente integrada, mas também porque os objetos que determinaram o desejo, que instituíram o desejo em cada um de nós, esses objetos vão ser, na maior parte dos casos, ainda bem, proibidos, perdidos num certo sentido. Vou fazer aspas aqui para esses perdidos, vou explicar já já. Olha só, em primeiro lugar, em consequência da formação da escolha difásica do objeto, interrompida pela barreira do incesto, o objeto definitivo da pulsão sexual nunca mais será o objeto originário, mas sempre um substituto dele. O que o Freud está dizendo é que esse objeto originário, na verdade, ele nunca vai ser perdido, né? Não existe muito essa ideia de objeto perdido em Freud. Ele vai estar lá no inconsciente. E é exatamente o fato dele estar no inconsciente que ele fica impedindo a gente de amar tranquilamente, amar livremente depois, né? Então o objeto nunca é perdido para o Freud. Ele está no inconsciente, ele está lá registrado e nos impregnando, né? Vocês lembram lá da primeira contribuição à psicologia do amor? O Freud vai usar uma metáfora terrível, né? A impregnação desse objeto de amor é como a deformação do crânio do bebê saindo da pelve materna. Então Freud é bem radical, né, nessa presença do objeto, né? Não tem falta do objeto em Freud. Essa presença do objeto que vai ser substituída, então o ersatz do objeto, né, o substituto do objeto, são outros objetos, mas que vão trazer sempre a marca desse objeto perdido. Perdido, entre aspas, desse objeto recalcado, seria melhor dizer, desse objeto reprimido, que foi colocado no inconsciente. Então, o objeto recalcado torna impossível a satisfação pulsional também. Então, segundo motivo. Primeiro,
a pulsão é parcial no início, é impossível satisfazer toda a pulsão. Segundo motivo, por que é impossível satisfazer a própria pulsão? Porque a instituição da pulsão ela é dada pelo objeto originário, que está sempre recalcado. A gente nunca vai ter efetivamente esse objeto. Que, aliás, né, gente, também não é um objeto, esse objeto originário. São objetos parciais. É o seio da mãe, é o olhar da mãe, é a voz da mãe, é o abraço do pai, é o holding do pai, da mãe. São objetos parciais que a gente nunca vai também integralizar num todo e finalmente a gente vai encontrar o objeto, porque nunca houve isso no início. Sempre muito parcial, né? Lembro a vocês um vídeo importante que eu fiz sobre o esparagmose, uma metáfora que eu acho que diz exatamente dessa concepção do desejo para o Freud. O desejo é esparagmose, é despedaçamento, ele nunca vai ser plenamente integrado. Por isso, tem algo na própria natureza da pulsão que impede a satisfação. O Freud, aliás, vai lembrar que a pulsão e a sua satisfação é impossível porque a pulsão sexual está ligada à sexualidade infantil. E aí no próximo parágrafo ele vai lembrar que a anatomia é o destino, parafraseando Napoleão, para insistir nisso. Olha, a satisfação sexual depende de coisas que a gente não quer admitir depois do processo civilizatório. A satisfação sexual depende da excitação que a gente sente, por exemplo, com os genitais. E esteticamente, os genitais não são apreciados, né? Eles não são bonitos. A gente não acha bonito a genitalidade, né? A gente reprime isso, a gente acha feio, a gente não quer ver, a gente tem um certo nojo, pudor, vergonha. Então Freud vai lembrar disso, que isso que excita, isso que é gostoso, está inter urinas e fezes, né? Entre a urina e as fezes. Isso é contra o processo civilizatório, no certo sentido, né? Então sempre vai trazer algo da insatisfação. Mais uma vez, eu tenho que discordar do Freud de que se a gente pensar clinicamente, a ligação do sujeito, inclusive com as fezes, urina, a analidade, a genitalidade, isso pode ser sim motivo de satisfação na medida em que você elabora a sua relação com a sua sexualidade infantil. Então, não necessariamente a sexualidade infantil, por ser ligada, né, ao excrementício, àquilo que é parcial, aquilo que é sujo, necessariamente vai levar à insatisfação. Depende do percurso analítico de muitas pessoas. Para falar de algo que o Freud cita, né, a coprofilia, gostar do xixi, gostar do cocô, do próprio cocô, do cocô do outro, isso pode ser fator de excitação para muita gente. Pensem, né, em como a analidade vai formar campos e campos do desejo, filmes pornográficos, fantasias eróticas, as mais variadas possíveis, que trazem para si muita satisfação, ligadas à analidade, à coprofilia, à urina, enfim, coisas da sexualidade infantil. Então, não necessariamente a anatomia é o destino, nesse sentido de que a marcação da sexualidade infantil está ali marcando algo de anticivilizatório. O anticivilizatório é sempre um horror e vai marcar a pulsão na sua insatisfação. Não. Às vezes, clinicamente, a gente percebe isso. A sexualidade infantil vai sim ser acessível às pessoas, a gente vai poder brincar com isso de maneira tranquila, mesmo que socialmente seja proibido, seja um pouco grotesco, vergonhoso. Na verdade, a psicanálise abre o espaço para muitas formas de prazer que a cultura religiosa, civilizada, está dizendo não pode, é vergonhoso, é doentio, né? A gente vai patologizar várias práticas sexuais, mas que ao longo da vida adulta, dentro de uma análise, a gente vai percebendo, se você goza assim, está tudo bem, né? O prazer, ele é pessoal, essa cartografia do desejo é pessoal, não é social. Então, Freud permanece com a tese clássica dele, que aparece na moral sexual civilizada e a doença nervosa moderna. A tese é clássica. As pulsões amorosas são difíceis de educar, são difíceis de domar, né? Sua educação produz ora em demasia, ora muito pouco.
né? Ou a gente reprime muito ou a gente libera demais. O que a cultura quer fazer com elas não parece atingível sem perda sensível de prazer, tese que o Freud defendeu no texto. Então, se você quer reprimir, você vai me tornar psicanestésico, eu vou ficar impotente, eu vou ficar frígida. Então, o que a cultura exige é demais, de maneira geral é muito, é um excesso. Coisa que está ali meio explicitada pelo Herbert Marcuse em Eros e Civilização. Tem um excesso de repressão que a gente poderia tirar, né? A gente podia relaxar um pouco com tantas regras sobre como a gente deve gozar, com quem a gente deve transar. Vamos ter menos regras e liberar um pouco mais. Tese do Marcuse, que o Laplanche inclusive vai criticar num texto brilhante dele sobre o Marcuse. Está aqui o Freud dizendo, olha, o que a cultura quer fazer com as pulsões não parece atingível sem perder o prazer. A persistência das pulsões não fruídas se deixa conhecer como insatisfação na atividade sexual. Toda uma tese em Freud, né, vai aparecer em vários textos, a gente é sempre insatisfeito. Insisto, não porque falta o objeto, mas porque são múltiplos os objetos. A gente nunca vai conseguir satisfazer as pulsões parciais na sua multiplicidade, e nem nos objetos parciais que as constituíram. Os objetos parciais, seio da mãe, pênis bom, pênis mau, seio bom, leiam Melanie Klein para entender a lógica dessa parcialidade dos objetos que vão constituindo a sexualidade, o desejo de cada um de nós, que também é constituído de forma parcial, múltipla, perversa e polimorfa. Então não é porque falta o objeto, é porque tem um excesso de objeto e de desejos dentro de nós que a gente está marcado para a insatisfação. A gente sempre vai estar insatisfeito. E essa insatisfação pode ser maior ou menor. Depende aí dessa relação do sujeito com seu desejo. Se ele desidealiza, por exemplo, foi uma das receitas que o Freud deu nesse texto, desidealizem os objetos. Eles não são tão perfeitos assim não. Brinquem um pouco com a sexualidade infantil. Admitam que a sexualidade está aí, presente mesmo, nos romances familiares, que algo da ternura traz a sexualidade. O Freud vai terminar o texto de uma maneira um tanto otimista, depois de falar que a gente está quase que fadado à insatisfação. Ele vai levantar uma tese que essa insatisfação do pulsional vai fazer com que a gente tenha energia para sublimar. Então a tese dele é a seguinte: a mesma incapacidade de a pulsão sexual produzir satisfação, tão logo for submetida aos primeiros requisitos da cultura, torna-se, no entanto, a fonte das mais grandiosas realizações culturais, que são obtidas através de uma sublimação sempre contínua dos seus componentes pulsionais. E aí ele ainda pergunta, né, se os homens estivessem lá transando, né, se os humanos estivessem transando sem parar, sem nenhuma restrição, eles nunca deixariam esse prazer e não produziriam nenhum outro progresso. Então, assim, ele é otimista porque está dizendo, olha, dessa insatisfação vai vir um progresso cultural, mas aqui, mais uma vez, me parece que ele exagera demais, né? Nessa imagem de uma libertinagem improdutiva, como se a liberação sexual fosse, por assim dizer, tornar incapaz o sujeito de qualquer sublimação. A gente pode criticar um pouco essa tese. Na crítica que eu faço, claro, sempre a partir de Foucault, pensar no uso dos prazeres, em como que isso pode ser produzido, incrementado a partir do cuidado de si, a partir de práticas que possam resistir aos jogos de poder, possam de alguma maneira fazer frente aos jogos de poder que constituíram o nosso desejo de uma maneira ou de outra. O poder da análise, o poder das terapias, o poder do cuidado de si, diz respeito a esse aumento de liberação possível dos nossos prazeres, de como nós podemos usar os nossos prazeres. E pensar numa liberação maior, no uso mais sofisticado dos nossos prazeres, de jeito nenhum, vai fazer a gente diminuir os nossos prazeres nas realizações culturais. Uma coisa não impede a outra. Eu acho que aqui é um dos lugares onde está confundido, no próprio Freud, os prazeres genitalizados com aquilo que é o sexual. Então eu queria, mais uma vez, marcar essa distinção de forma bem nítida, algo que vai ser construído ao longo do século XX, né, numa leitura da história da psicanálise, mas não está muito claro aqui no Freud. Vocês percebem que
aqui o Freud está confundindo um pouco o sexual com as vivências da sexualidade, principalmente as vivências genitalizadas. Então ele está dizendo algo do tipo, se essas vivências genitalizadas forem liberadas, a gente não vai poder sublimar. Tá esquisita essa tese. Vamos usar o próprio Freud. O que ele está dizendo sobre o bêbado, sobre o alcoólatra, é o ponto. Aqui é o ponto. É o sujeito preso ao pulsional, e ao pulsional infantil, a oralidade no caso, que não é mais capaz de sublimar, ou seja, de fazer com que a sua pulsão funcione socialmente, que ela circule melhor, que ela se transforme, que ela seja simbolizada em outros substitutos dessa multiplicidade de desejos que nos habitam. Esse é o paradigma da sexualidade não sublimada, por assim dizer. Né? O sujeito que está ali preso na toxicomania, preso a um objeto só, a uma forma de prazer só. O sujeito que está liberado da sexualidade, que pode experimentar mais dessas multiplicidades de prazer, a partir de práticas de cuidado de si, pode transar mais, ele pode ter prazeres de outros tipos, não genitalizados, né? Prazeres muito mais sofisticados, ligados também à bebida, à comida, enfim, prazeres de toda a ordem. Esse sujeito que pode ir aprendendo e sofisticando suas formas de prazer, isso não quer dizer que ele vai parar de sublimar. Ao contrário, a sublimação tem a ver com essa possibilidade de tornar múltiplo o desejo. O Freud está confundindo aqui uma sexualidade meio Sodoma e Gomorra, meio Sade, que essas pessoas, se forem liberadas, por assim dizer, vão ficar ali transando para sempre em Sodoma e Gomorra e nunca vão escrever um livro, ler um livro, enfim, brincar juntos, fazer coisas culturais juntos. Isso é meio religioso, esse é o ponto. Então, minha crítica, mais uma vez, a esse elemento aqui do Freud, que tem uma confusão entre a sexualidade genitalizada e o sexual. De fato, o Freud acerta muito poderosamente quando ele fala que tem algo do sexual que precisa estar livre para haver a sublimação. Tem algo que precisa estar livre e reprimido. É um paradoxo interessante. Eu preciso reprimir o sexual no sentido de não atrelá-lo fortemente a um só objeto. Então, essa repressão do sexual é, na verdade, a manutenção de uma multiplicidade do pulsional. É algo como uma proibição que incide, vai dizer, você não pode ficar só bebendo. O objeto de amor não é só o seio da mãe, não é só a sua mãe, não é só o seu pai. Para com isso, o objeto é múltiplo, os objetos são múltiplos, os desejos são múltiplos. Então a proibição que deve incidir sobre o desejo é a proibição dessa fixação que coloca o desejo num lugar só. É isso que vai produzir a sublimação. É a proibição de uma fixação, da ilusão de encontrar um objeto único que finalmente vai domar a pulsão, educar a pulsão. Encontrei o vinho é tudo para mim, meu desejo está completamente realizado. Troquem aí o vinho por Deus, pela política, qualquer objeto. Isso é terrível, isso vai impedir a sublimação, entendendo aqui a sublimação como essa capacidade infinita de substituir objetos, de gozar de diversas formas, de brincar socialmente, de ampliar os seus prazeres para além do corpo, para além da genitalidade, para além dessa satisfação imediata com o objeto. Modelo dessa fixação não sublimada é a toxicomania mais mortífera. É o desejo ali restrito a um objeto e o sujeito incapaz de fazer circular o seu desejo, simbolizar o seu desejo de outras formas. Aí a gente tem um problema. Então, queria, mais uma vez, deixar essa crítica aqui à leitura nessa terceira parte do Freud. Então, é isso, pessoal.
Se vocês me acompanharam até aqui, viram as 3 partes desse texto, que é pequenininho, mas olha como ele prende significados, né? Tá cheio de coisas, detalhes importantes para a gente explorar. Deve ter muito mais coisas aqui que eu não li. Se vocês leram mais coisas, né, comentem aí o que eu deixei de falar, o que vocês acham do texto do Freud também, o que vocês acham da minha leitura desse texto. Então comentem, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal. Isso é importante. Esse vídeo ele está disponível, público e aberto para todo mundo, então qualquer apoio, né, e a curtida, a inscrição no canal já é um apoio, mas se vocês quiserem também assinar o Seminário Clínico ou um dos níveis de assinatura do canal para apoiar esse canal, agradeço muito, porque vídeos assim são possíveis graças ao apoio de vocês, né, assistindo, curtindo, comentando, se inscrevendo, assinando o canal também. Então eu agradeço muito a presença de vocês nesses 3 vídeos aí, um longo percurso, né, mas um texto que merece a leitura atenta, né, e uma discussão que está aberta, uma conversa que continua, espero, nos comentários desse vídeo. Um abraço e obrigado.